Alô, você, que bom, estamos juntos mais uma vez, hein? A gente está quase terminando essa nossa primeira parte. O que é que eu espero de você? Que você assista quantas vezes quiser, não só a Biologia 2, mas a outra Biologia 1 e todas as outras disciplinas. Bastante exercícios, quem aproxima você da vaga são os exercícios. Então a gente tem dois caminhos. Conhecimento. Você vai construir o conhecimento no seu cérebro. E o 2, saber fazer prova. Então não basta eu ter um vasto conhecimento se eu não sei lidar com o texto, com o enunciado da questão, com a percepção de detalhes e com o tipo de questão, porque cada tipo de questão requer um tipo de ação contrária para que a gente chegue à resposta. Lembra assim, concurso, vestibular, Enem, afinal tudo é um grande concurso. É, na verdade, uma grande gincana. O que é que você tem que fazer? Qual é o seu desafio? Acertar mais que a concorrência. Em casa, eu faço checklist de tudo. Por que está certo, por que está errado. Se está errado, o que é que eu tenho que fazer para acertar. Na hora de uma prova, eu tenho uma obrigação: achar a resposta da questão. Eu tenho que atingir o objetivo da questão. Chegou no objetivo, vaza e muda de questão. Valeu? O objetivo da nossa aula de hoje: estudar mutações. Aliás, um dos pilares da moderna teoria da evolução. Lembra, quando a gente estudou a evolução, que a única fonte de novos genes são as mutações. E a partir de agora a gente observa a base do estudo das mutações, aquilo que é o nível do ensino médio será cobrado de você. Portanto, preste atenção aí, nossa aulinha 37, mutações. Vamos lá? Primeiro, só para você ter um pouquinho de história, esse conceito foi proposto lá no início do século XX por esse holandês chamado Hugo de Vries. Foi ele que descobriu as mutações. Então, modificação brusca do material genético. Ao acaso, lembra sempre disso, sempre ao acaso. E que pode ser transmitida aos descendentes. Se ela for transmitida, ela é hereditária e ela se propaga gerações adiante. Então, duas características aqui importantes que eu quero que você guarde. Primeiro, que elas são casuais. Por favor, aí você diz assim: Geraldo, mas por exemplo, a gente diz que a radiação provoca mutações. Ora, se eu exponho alguém à radioatividade, então eu estou provocando mutação. Você pode provocar, mas você nunca sabe que tipo de mutação vem. Por isso que ela é casual. Então você não sabe, uma grande fonte de energia pode alterar o DNA, por exemplo, mas onde vai alterar, eu não sei. Por essa razão, ela é sempre casual. A outra é extremamente importante, a outra característica que você guarde. As mutações são deletérias, guarda esse nome aqui, ó. O que quer dizer isso? Normalmente ela faz mal e não bem. Eventualmente, faz bem. Portanto, do ponto de vista evolutivo, a gente tem que entender isso. Você imagina o seguinte: se uma espécie vive naquele momento, naquelas condições ambientais, naquele habitat, é porque ela está adaptada a esse ambiente. Logo, se as condições ambientais não mudarem, e eventualmente surge um indivíduo com alguma mutação importante em relação àquele ambiente, ora, aquilo que estava adaptado automaticamente se torna desadaptado. Por isso, as mutações são normalmente deletérias, normalmente fazem mal. Eventualmente, mesmo que o ambiente não mude, alguma mutação ao acaso pode ser benéfica, pode adaptar melhor ainda aquilo que já está adaptado. Ou o ambiente começa a mudar, como a gente está vendo hoje o clima da Terra mudando, a gente está passando por essa etapa de aquecimento global. Se o ambiente está mudando e vem uma mutação
em direção ao ambiente, ela acaba sendo benéfica. Porque você imagina, a espécie está adaptada ao meio, então estão ali juntos. Se a espécie muda e o meio não, aquilo que estava adaptado fica desadaptado. Se o meio muda e a espécie não, automaticamente ela está desadaptada. Eventualmente uma mudança aqui e outra semelhante aqui acaba ajudando. Então quando a gente fala em termos de probabilidade. Normalmente ela faz mal, eventualmente é benéfica. Portanto, guarde aí que elas são casuais e são deletérias. Agora, a gente tem um monte de possibilidade de classificar mutação. Por exemplo, dependendo do material genético afetado, ela pode ser gênica se mudar o DNA. Você lembra lá da genética que o objetivo da informação genética é produzir proteína, e a proteína nos caracteriza como tal. Então, as nossas características dependem das proteínas que nós mesmos produzimos. E a produção dessas proteínas depende do DNA. Ora, se eu mudo o DNA, eu posso ou não alterar a proteína, e você vai ver por que na sequência. Agora, ela pode ser cromossômica. Como é que o cromossomo é a molécula de DNA que tem vários genes. Então eu posso mudar a estrutura ou o número. Portanto, ela é estrutural ou numérica. Há duas possibilidades. Por exemplo, se eu perder um pedaço do cromossomo, vão-se com esse pedaço vários genes. Então aqui eu tenho uma alteração estrutural. Mas em vez de ter 2 cromossomos do par, eu posso ter 3 ou posso ter um só, quando o normal é ter 2. Então eu alterei o número. Por outro lado, ó, fator causal. O que causa a mutação? A mutação eu nunca sei onde ela vai acontecer, ela ocorre ao acaso. Mas eu tenho quem cause essa mutação. Mesmo sendo ao acaso, ela é provocada por alguma coisa. Ela pode ser espontânea, provocada por causas naturais. É uma coisa lógica, se você pega uma folha de papel, coloca numa máquina para fotocopiar, uma máquina de Xerox, por exemplo, e tira uma cópia, a probabilidade que ela saia perfeita é máxima. Mas se você programa a máquina para tirar 100, 200 cópias, no meio do caminho pode acontecer um monte de coisa, acaba a tinta, o papel engripa na máquina, então pode ocorrer um monte de coisas que podem atrapalhar a minha cópia perfeita. Por que eu estou falando isso? Porque antes da célula se dividir, eu sempre tenho uma duplicação do DNA. E essa, com o tempo de tanto duplicar, quanto mais tempo leva duplicando, maior a probabilidade de ocorrer um erro. Por isso, atenção, as células mais sujeitas a mutações na gente são as células que mais se dividem. Por exemplo, da pele. Por exemplo, que está lá na medula óssea produzindo célula sanguínea. Por exemplo, célula que vai dar origem à gameta, a espermatozoide e o óvulo. Então, esse tipo de coisa você tem que ficar bem atento, ok? Então, fatores mutagênicos, agentes físicos, agentes químicos. Você pode procurar na internet, faça uma pesquisinha sobre a questão da talidomida lá no começo dos anos 60, em que foi um remédio produzido para diminuir o enjoo de mulher grávida. Aí descobriram que provocava mutações. Aí você vai ver o resultado. Faça a pesquisa, busque imagem para ver. Agora, o tipo de célula afetada, que eu quero que você preste bem atenção, por isso cai muito em provas. Célula somática. O que é a célula somática? É aquela que constitui o meu corpo. Por exemplo, a cada verão, muita gente vai fazer câncer de pele no Brasil. Por quê? O pessoal sem proteção adequada se expõe em hora imprópria ao sol. E aí começa a se cuidar você em qualquer lugar do Brasil que esteja. Agora, aqui na pele eu tenho as células se multiplicando todo o tempo, porque as células mais velhas são descamadas. De hoje para amanhã vai cair um monte de célula da sua pele. A tal ponto, escuta o que eu vou te contar, a maior parte da poeira que acumula na casa da gente é a célula descamada, é pele, né, descamada da família.
Porque mesmo que você more numa região sem poluição, todo dia acumula pó na sua casa. E a maior parte disso é pele descamada da família. Agora, se você se expõe de forma imprópria lá ao sol, claro que depende aí das características genéticas de cada um de nós, e houver uma mudança no DNA das suas células, isso fica para você. Então veja, célula somática é aquela que forma o corpo. Qualquer alteração em célula somática fica restrita ao indivíduo. Agora, se acontecer numa célula germinativa, ela vai dar origem a quem? A espermatozoides, SPTZ, e a óvulos. Estas células serão para a próxima geração. Então, se acontecer em célula germinativa, vai aparecer em célula reprodutiva e aqui faltou um parênteses, ó, afetam aqui também o novo indivíduo. Afetam um novo indivíduo. Vai afetar exatamente a próxima geração. Então veja bem, atingiu célula germinativa ou reprodutiva, germinativa é da origem reprodutiva, vai para a próxima geração, ou seja, se torna hereditária. Célula somática, o próprio indivíduo. E célula reprodutora na próxima geração hereditária. Por isso que lá na frente dizia o seguinte, ó, que pode ser transmitida aos descendentes. Por que pode? Porque pode acontecer numa célula somática, ele não vai ser transmitida ao descendente ou aos descendentes. Se for em célula germinativa ou reprodutora, aí sim vai para os descendentes. Então vamos lá brincar agora. Então, mutações gênicas. Lembra que o gene é um pedaço da molécula de DNA. E lembre que o DNA é formado por nucleotídeos e que cada nucleotídeo, atenção, tem um açúcar com 5 carbonos, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui é um oxigênio que liga o 1 ao 4. Tem um fosfato e uma base nitrogenada, que pode ser quem? Adenina, guanina, citosina ou timina. Ora, se o DNA é formado por nucleotídeos de todos nós, o meu e o de vocês todos, se o DNA de todo mundo é feito de nucleotídeo, se o nucleotídeo de todo mundo tem fosfatos, fosfato é igual para todo mundo. O açúcar, que é a desoxirribose, é igual para todo mundo. E tem 4 bases possíveis. Então, onde está a diferença genética entre todos nós? Na sequência das bases. Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado. Quando fala nucleotídeo, imagina que eu estou falando da sequência das bases. Então, veja, substituição é troca de uma base por outra. Ou seja, você pega um nucleotídeo e troca por um outro nucleotídeo com uma outra base. Veja, eu alterei, se eu tenho base 1, 2, 3, 4, 5, você trocou essa aqui pela 6, você não mexeu nas outras bases, somente mexeu nessa. Exemplo, ó, no caso da ciclemia. Ciclemia é um tipo de anemia chamada anemia falciforme. Troca um único aminoácido, o ácido glutâmico, pela valina. A hemácia, em vez de ser assim, ó, ela fica uma forma de foice e pode levar o indivíduo à morte, ok? Causando anemia, ó, falciforme. Então, dependendo da base, ou você altera o aminoácido ou não, porque o aminoácido depende da sequência de 3 bases. E você sabe que o código genético é degenerado. Se você procurar lá o código genético, há mais do que um códon para o mesmo aminoácido. Então, às vezes, eu troco uma base e o aminoácido continua o mesmo. Ou eu troco a base e eu altero um aminoácido. Mas veja, eu troquei uma base só, eu não mexi no resto. Então, pode trocar aquele aminoácido ou não, mas não mexe nos outros aminoácidos, ok? A perda, olha
o caso da perda de um ou mais pares de bases. Então você tem aqui, ó, uma sequência. Base 1, base 2, base 3, base 4, base 5, base 6. Lembra que cada 3 corresponde a um aminoácido. Ora, se eu tenho aqui adenina, timina, guanina, citosina, guanina, adenina, por exemplo, e perdeu um par, quer dizer, perdeu esse aqui e perdeu a citosina embaixo. Aqui tem timina, adenina, citosina numa outra fita do DNA, porque ele é uma fita dupla. Imagina que perdeu aqui, ó. Agora a trinca é essa aqui. A trinca vai ser aqui. Muda completamente a sequência, perdendo uma base. A mesma coisa, se em vez de perder essa base, imagine você que entre um outro par de base aqui, entre uma adenina, por exemplo, com a sua timina. Ora, essas 3 bases permaneceram as mesmas, mas daqui para frente alterou a sequência. Então eu tenho uma dificuldade grande para alterar a sequência do DNA. Então, genicamente, em termos de gene, o que é que pode acontecer? Eu posso substituir a base, perder ou adicionar. Aqui você tem um esqueminha, ó, aqui da substituição. Então o erro substitui uma base por outra. Então aqui ele botou o erro aqui, ó, acaba G com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a quinta base. Ó, em vez de G, entrou a adenina com a timina. Aqui é uma fita, outra fita. Inserção. Inserção é adição, né? Entrou uma outra base aqui, ó. Então mudou tudo daqui para frente. Deleção é perda. Cuidado. Inserção é adição, deleção é perda. Então, a partir do momento que perdeu, muda tudo dali para frente também. Tudo bem? Aí aqui, ó, substituição pode ser silenciosa se não alterar, pode perder o sentido, se mudar daí para frente, por exemplo, anemia falciforme. Por quê? Porque substituiu um aminoácido por outro. Então, ela passa a ter sentido porque altera a proteína. Ou sem sentido ao nonsense. Por quê? Porque alterou o códon de terminalização, aquele stop códon, né? Aí a deleção e a inserção. Deleção é perda, e inserção é adição de uma nova base. E olha aqui o que eu coloquei para você. Por adição e perda são piores. Cuidado que isso cai muito em provas. O que é pior? Substituição. Lembra que a substituição nem sempre vai alterar o aminoácido, mas não altera a sequência. Aqui altera a sequência. Ó, a substituição altera um ou outro aminoácido. A adição ou perda pode alterar todos dali para frente. Aqui tem um monte de exemplos de problemas, ó, fibrose cística, a ciclemia, a hemofilia, o daltonismo, ó, aqui ligado ao sexo, distrofia muscular recessiva, né, ligada também ao sexo. Portanto, amigo, lembra que ou substitui ou perde ou ganha. Perder e ganhar é pior porque dali para frente altera toda a sequência. Isso é importante que você saiba. Guarda bem e você vai ver nos exercícios. Na sequência, nós temos as mutações cromossômicas. Vejam, elas podem ser numéricas, alteram um número. Então veja que genoma é um lote, eu já falei isso para você em outra aula. Genoma é um lote cromossômico haploide. É um conjunto gênico só. No nosso caso humano, 23 cromossomos. Lembra que a gente tem 2 genomas, nós somos diploides. Então tem 23 pares. Por quê? Porque você recebeu um lote haploide do pai, um lote haploide da mãe. Então veja, o que é comum? Comum é ser diploide. Então veja bem, se você alterar o lote todo, aí a gente chama de euploidia. Quando altera, no nosso caso, seria alterar os 23. Então, normal é ser diploide.
Qualquer mudança aqui, ele pode ter um lote só, aí vira haploide, ou pode ter mais do que dois. A gente chama de triploide, tetraploide. Ou um deles, um do lote. Então, em vez de 46, a gente pode perder, ter 45, 47, 48, 46 é a soma total. Então, gente, por favor, ou eu mexo no conjunto todo, põe na tua cabeça isso, conjunto todo, eu chamo de euploidia. Lembra que a célula é haploide, diploide, triploide, tetraploide, o normal eu sei o quê? Diploide. Se mexer num cromossomo do conjunto, não no conjunto inteiro, é uma aneuploidia. Vamos ver ali como é que é? Ó, primeiro, aneuploidia, erro de não disjunção, não separação na meiose. Então, guarde que as aneuploidias são erros de meiose. Essa alteração é erro de meiose. Então, fazendo surgir gametos com cromossomo a menos e gametos com cromossomo a mais. É claro, se eu tenho dois cromossomos que devem separar na meiose, que a gente já estudou, vai um para cada gameta, você imagina que não separaram. Aí para um gameta vão dois e para outro não vai, ok? Aí você tem aqui alguns tipos. Na sequência aqui eu tenho as euploidias e aneuploidias, né? A gente estudou primeiro que a haploidia muda tudo, ó, euploidia e aneuploidia não. Então a aneuploidia está aqui. E aqui eu tenho euploidia e aneuploidia. Ó. Haploide, o indivíduo é N cromossomos, ele devia ser o quê? 2N, lembra que é o número normal. Fugiu de 2N a uma euploidia. Então aqui eu tenho poliploidia. Tri, tetra, penta, assim por diante. Aneuploidia. Então o normal da gente é ter o quê? 2N. Mas eu posso ter uma nulissomia, perder os dois do par. Então 2N menos 2. Eu posso ter uma monossomia, perdi um do par. Se eu tenho um par, ou eu perco os dois, ou eu perco um. Né? Trissomia. Aí trissomia ganhou um. Tetrassomia ganhou 2. Mas 2 do conjunto. Por exemplo, a gente já vai ver daqui a pouco. A síndrome de Down é uma trissomia. Em vez da criança nascer com 2 cromossomos 21, nasce com 3, 21. Então o normal é ter 2, tem um a mais, eu estou falando de uma trissomia, ok? Vamos a alguns exemplos. Ó. Monossomia, o indivíduo deveria ter o quê? 46, né? Com XY, incluindo aqui o 44 mais XY. Ele tem 45 porque tem um X a menos. X0 quer dizer que não tem um X. Portanto, perdeu um monossomia. Trissomia, ó, síndrome de Down, o 21 a mais. Síndrome de Klinefelter, ó, em vez de ter 46, tem 47. Por quê? Porque nasceu um menino XY, mas com um X extra. Triplo X é uma menina chamada superfêmea, que de super não tem nada, né? Em vez de nascer com 2X, tem um X a mais. Tudo bem? Aqui eu falei, gente, das numéricas. Então, numérica pode ter ou mexo no conjunto todo euploidia, ou mexo num ou no outro cromossomo e chamo de aneuploidia. Bem tranquilo. Então, tudo que for mexer no conjunto inteiro termina com ploidia. Tudo que mexer um ou outro, que é aneuploidia, termina com somia. Tá? Então, olha o macete. Terminou com somia, é uma aneuploidia, mexeu em um ou outro. Terminou com ploidia, triploide, tetraploide, é uma euploidia. Bem tranquilo, né? Agora a gente vai ver as cromossômicas estruturais. Então, altera o cromossomo. O que é que pode acontecer? Deficiência, ó, deleção é perda, lembra que eu te falei? Em algum momento perdeu um pedaço do cromossomo. Perdeu um pedaço do cromossomo, vão-se alguns genes. Então, aquelas proteínas cujas informações estavam naqueles genes que foram perdidos com um pedaço do cromossomo, já era. Ou há uma inversão,
Então você tem que prestar bem atenção. Às vezes o pessoal dá o gen aqui. A, B, C, D. Aí daí a pouco você vê que tá A, ó, D, C, B. Esse pedaço aqui inverteu. Isso pode alterar a ordem completamente da produção de proteína, ok? Duplicação. Então um pedaço duplicou. Você tinha lá A, B, C, D. De repente você olha lá, tá A, B, C, B, C, D. Você viu que esse pedacinho aqui duplicou. Ou translocação. Você tem um cromossomo aqui, A, B, C, D. Você tem outro aqui, E, F, G, H. De repente você vê que esse aqui tá, atenção, esse aqui fica A, B, G, H. Esse outro fica E, F, ó, G, H, que era de lá, C, D. Pegou esse aqui daquele outro cromossomo. Como eles trocaram pedaços e eles não são homólogos, a gente chama de translocação. Então, atenção, ou perde, ou inverte, ou duplica, ou troca de lugar. Então, aqui você pode ver, ó, deleção, A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, tá igual. D, cadê o E? Perdeu o E, perdeu esse pedacinho aqui. Duplicação, ó, EF, de repente EF, EF, você vê que duplicou. Então, gente, é fácil você olhar numa prova se aparecer o desenhozinho. Ó, EFG, tá? GFE, inverteu esse pedacinho. Agora, olha esses dois, são dois não homólogos. Aí, olha aqui, ó, ABC, tá aqui, DEF e olha, PQR, que era desse aqui, ó. Então, ele quebrou e ficou um com um pedaço do outro, ou seja, ocorreu uma translocação. Portanto, tá deleção ou perda, duplicação, inversão e translocação. Aqui eu te trouxe algumas mutações, só para você ver. Síndrome do triplo X, a gente já viu, uma trissomia, tudo aneuploidia. Síndrome de Klinefelter, XXY. Síndrome do duplo Y, um bebê desse não nasce, né? XYY. Monossomia, perdeu um. Turner, X0. Monossomia, não nasce um menino desse, Y0. Agora, trissomia, vejam, aqui são meninas, não mexeu no sexo, mas mais o 21, ó, tenho 47 cromossomos no total em vez de 46, ou seja, tem um a mais. Aonde? O 21, síndrome de Down, o 18, síndrome de Edwards e o 13, síndrome de Patot. Veja que aqui tem 47, 47, aqui ó, 45. Em vez de 46, que é o normal, tem um a menos. São todas síndromes humanas. Então agora, amiguinho, tá tranquilo. Você viu quais são as mutações gênicas, quais são as mutações cromossômicas, que no cromossomo pode mudar o número ou a estrutura. Número ou conjunto total, ou um ou outro membro do conjunto. Total, euploidia. Um ou outro membro, a aneuploidia. Para macete, a aneuploidia termina em somia, euploidia termina em ploidia mesmo. Não é legal? Então vamos rapidamente treinar num ou dois exercícios aqui para você ver como cai em vestibular. Então, olha aqui. Considere o esquema a seguir. Então, você olha A, B, C, D, A, B, C, D. Olha o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quebrou aqui, quebrou ali. Agora, olha aqui. A, B, C, D. Está normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está normal. Olha esse outro pedaço do DNA. A, B, C. Cadê o D? No lugar veio o 6 e o 7. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, D. Ou seja, um pedaço do cromossomo passou daqui para lá e o de lá passou para cá. E aí é fácil, olha o que tem de opção. Inverteu? Não, né? É uma trissomia? Aqui é mudança do número de cromossomos. A gente tem ali, ó, estrutura, não é número. Duplicou? Deficiência? Perdeu? O que é que eu tenho? Uma translocação. Essa é
a nossa resposta. Vamos para outro exercício? A síndrome de Down é causada por uma anomalia cromossômica em que o portador tem 3 cromossomos 21. Opa, mudou um cromossomo, não um conjunto. O conjunto seria uma euploidia. Aqui eu tenho uma aneuploidia. Ah, mas aí ficou com um a mais. Em vez de ter 2, tem 3. Então tem uma trissomia, porque a aneuploidia termina por somia. Os afetados apresentam geralmente, então quem tem síndrome de Down, baixa estatura, pescoço relativamente curto, olhos oblíquos, mãos curtas e largas, dentre outras características. Aí fala, é um exemplo de euploidia? Já viu que não, né? Não mudou o conjunto todo. Perdeu um pedaço? Duplicou? Mudou de lugar? Opa, é uma aneuploidia. Como você vê, muito tranquilo como os vestibulares cobram, como o Enem pode cobrar, desde que você guarde. Genética, a gênica, né? Ela pode ser somática ou reprodutora, que vai para a geração seguinte, aí vira hereditária. Aí você vê como genes pode ter. Você pode trocar uma base ou trocar um nucleotídeo, pode perder, pode ganhar. Aí, quando for cromossômica, pode trocar o conjunto todo ou não, isso é numérica. E estrutural, onde pode perder, pode inverter, pode trocar com outro. Então você preste bem atenção, porque é isso que cai. E aí você estará bem preparado, meu querido amigo, minha querida amiga. Gente, um grande abraço, um prazer estar com você de novo. Até a próxima.